se eu retiro as crianças com deficiência das escolas, em que momento a gente espera que o futuro será inclusivo? Não tem como. E eu queria pegar de uma deixa da Aline, quando ela diz sobre a necessidade de políticas públicas que emancipem as pessoas com deficiência. Eu sei que o que está na esfera de política pública tem um lugar adequado para diálogo, discussão, construção e consenso. E nem sempre é o lugar que a gente está ativamente o tempo inteiro. Até poderíamos exercer a nossa cidadania de uma forma mais efetiva, mais atuante realmente. Mas eu queria trazer essa tua fala no âmbito pessoal. Comportamentalmente, né? A Flá já me corrigiu na saída, né? As organizações se tornam leitos de Procusto, as pessoas. Então, no fringir dos ovos, é tudo sobre pessoas. Eu queria saber de vocês quais exemplos de comportamentos pessoais, e aí a gente pode pensar na esfera do trabalho, que contribuem na emancipação das pessoas com deficiência. O que eu posso fazer, eu, no lugar que estou, eu, na alçada que tenho? Que tipo de comportamento ajuda nessa emancipação? E que atrapalha também? Se a gente puder fazer essa balança, muito vida real, muito pé no chão. O que vocês enxergam de um lado e de outro? Eu diria que as principais, a gente tem muitas barreiras, né, para que as pessoas com deficiência possam estar vivendo de forma plena na sociedade, como preconiza a Lei Brasileira de Inclusão. Mas tem uma das barreiras, né, e foi dita tanto pela Aline quanto por você, que é a principal delas, que é a nossa atitude. A nossa atitude diante das pessoas que são diferentes de nós. Isso não é só para as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas que são diferentes de nós. Mas falando especificamente sobre as pessoas com deficiência, principalmente aquelas que como eu também, nunca conviveram com pessoas com deficiência, a gente, infelizmente, a gente impede e a gente obstrui qualquer possibilidade que essa pessoa tenha para exercer a sua cidadania ou, né, a sua autonomia, porque a gente julga que ela não é capaz, a gente julga que ela não vai ser produtiva, a gente julga que ela não vai trabalhar ou performar como outra pessoa. A gente faz julgamentos porque a gente não acredita que alguém que tenha uma deficiência, seja ela física ou ausência de algum membro, ela possa executar uma atividade de forma produtiva. E isso é a principal barreira em todas as organizações. Eu acredito, né, eu acho que até essa é uma discussão para depois, que eu acho até que a gente tem boas políticas. O grande problema é que a gente não tem ainda regulamentações para algumas delas, né, como a própria Lei Brasileira de Inclusão, e muitas delas ainda não são cumpridas, muito menos pelo poder público. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de acessibilidade digital, acessibilidade comunicacional, a gente dá para contar nos dedos quais sites das prefeituras do Brasil são acessíveis. Né? A gente acabou de passar por uma pandemia, dá para contar também quantas informações em formato acessível a gente teve na televisão, no rádio. Né? Então, como é que a gente deseja que as pessoas que se comunicam em Libras, por exemplo, né, que a Aline é uma tradutora intérprete, como é que as pessoas conseguiram ter informações de quando deveriam se vacinar, de qual eram os cuidados. Né? Então, são coisas desse tipo que eu vejo que a principal barreira, né, para esse exercício pleno mesmo da cidadania é a barreira atitudinal. E ela acontece muitas vezes que, infelizmente, a maioria das pessoas não teve a oportunidade que a Aline teve de estudar com pessoas com deficiência e entender especificidades de que à distância é impossível entender, né, quais são as barreiras, quais são as dificuldades, o que essas pessoas sentem todos os dias. Ela mesma disse, né, que essas pessoas estavam ali como copistas, eles não estavam podendo se desenvolver na sua potencialidade máxima, sem se comparar com ninguém, mas se desenvolver aquilo que eles poderiam se desenvolver.
E aí eu vejo, que o principal ponto é que a gente tem que ter consciência de que o nosso cérebro, pela falta de experiência anterior, faz muitos julgamentos infundados, da qual a gente não tem nenhum conhecimento. E aí a gente afasta todas as pessoas que são diferentes de nós. E isso serve para raça, etnia, orientação sexual, pessoa com deficiência, porque é inconsciente. E quando a gente começa a ter consciência de que, sim, a gente acaba tomando muitas decisões todos os dias por conta de não ter convivido, por conta de não ter tido experiências prévias, a gente não tem como acessá-las e falar: não, tudo bem, ele não tem um braço, mas ele digita com os pés. Para quem viveu isso, ok. Para quem nunca teve um amigo, alguém na família, não tem essa consciência. E para terminar, eu só queria dizer uma coisa, que o ideal, né, eu falo que a gente tem que apostar muito na inclusão desde a escola, porque a gente não precisa que as pessoas tenham um irmão ou tenham um filho para poder ter proximidade com pessoas com deficiência. A escola é o primeiro laboratório da vida. Então, se eu estudo com pessoas com deficiência, eu vou me tornar um adulto que eu já vou ter um olhar, eu já vou ter os meus arquivos sobre a capacidade, as potencialidades das pessoas com deficiência. Se eu retiro as crianças com deficiência das escolas, em que momento a gente espera que o futuro será inclusivo? Não tem como. Então, a gente tem que ter, assim, na prática, e para quem não estudou assim como eu, gente, procure conhecer, se aproximar, entendeu? Procure questionar por que, que você está julgando essa pessoa. Você conhece alguém com aquela condição? Ou você já perguntou para essa pessoa como é que ela faz? Você nem deu oportunidade. Então, acho que esse é o que eu faço comigo todos os dias. Né? Quando eu venho e percebo que meu cérebro já está querendo julgar alguém, eu falo: não, peraí, deixa eu dar uma chance aqui, deixa eu escutar, deixa eu ouvir, deixa eu entender. E isso faz com que eu entenda cada vez mais sobre o outro e possa, então, encontrar mecanismos de derrubar as barreiras para que ele possa, então, colocar toda a sua potencialidade na mesa. E quando a gente olha essa diferença, né, eu penso que o mais comum a acontecer é que os nossos julgamentos sejam numa linha pejorativa, reducionista, estigmatizante. Eu imagino o quanto isso é muito mais frequente.